Nós vamos primeiro situar o assunto, que se trata do estudo do Espiritismo em tempos de pandemia. Nós vivemos momentos que são muito difíceis, momentos de desafio, e nós temos essa situação que é pandêmica, que exige uma série de cuidados, de atenção, e lógico que isso vai passar. A humanidade já viveu outras crises no passado e foram superadas, essa também será superada. Mas ela, apesar de que, e é bom comentar isso para a gente ficar atento, o vírus, ele não manda mensagem para ninguém. O vírus, ele não tem inteligência ainda, é um princípio espiritual em desenvolvimento e que não tem capacidade de expressão. Ele vive para se alimentar, não é? Quando ele se torna ativo, ele vai se alimentar. Essa é a função dele. E provoca no ser humano consequências bastante complexas, em alguns muito leves, quase imperceptíveis, em outros pode levar até a desencarnação, como tem ocorrido, com muita gente desencarnando. Bem, o vírus não dá mensagem para ninguém, ele é o que ele é, mas nós somos seres inteligentes, e nós podemos tirar conclusões a respeito do que está ocorrendo, e nós vemos que isso é um desafio imenso. A dor bate, às vezes, à nossa própria porta, ou a porta do vizinho, a porta de um familiar, e é bastante complexo o momento. Agora, o Espiritismo nos ajuda muito a entender isso, a entender e a enfrentar a dificuldade, porque nós entendemos que todo desafio traz uma oportunidade. E nós, espíritas, estamos com uma oportunidade de reflexão sobre o assunto, de exame sobre esse assunto, e de considerar essa oportunidade como preciosa para nós. Nós temos a convicção de que a vida não termina com a morte do corpo físico, nós seguimos vivendo no mundo espiritual, que a morte é uma mera transição, é uma passagem para o outro lado. Apesar de que nós consideramos e valorizamos naturalmente a vida é uma oportunidade preciosíssima, e nós queremos estar aqui o máximo possível para realizarmos o melhor que nós pudermos, não é? Porque o objetivo da vida no campo material é justamente nos libertar da necessidade da reencarnação em mundos ainda inferiores, como é a Terra, que começa a adentrar o período da regeneração. Então, nós somos desafiados como espíritas a considerar essa realidade. Estar no mundo sem ser do mundo, conforme a gente tem estudado e tem aprendido, o que é para nós um grande desafio, porque no mundo há muitas demandas. E quando nós temos uma situação dessa, pandêmica, a dor bate à porta, a gente sofre também, a gente sente, a gente, como espírita, compreendendo que não são nossos familiares apenas os dos laços da consanguinidade, mas sendo todos nós filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, somos todos irmãos, então nos dói o que passa com o nosso irmão em humanidade. E precisamos ser solidários nesse momento, de acordo com as nossas possibilidades, não é? Minimamente, nós precisamos ter o hábito, ou desenvolver o hábito da oração, para orar, pedindo forças, pedindo assistência, pedindo que nós tenhamos coragem para enfrentar as dificuldades da melhor forma possível. Mas o Espiritismo, ele não faz essa ajuda por osmose. Não adianta eu pegar algum dos livros que estão aí atrás na estante, botar embaixo do braço e ficar com ele embaixo do braço, porque não vai acontecer nada. O máximo eu vou ter algum problema com o tempo no meu braço, de tanto ficar segurando o livro ali. E o livro vai se estragar também, ali pendurado embaixo do braço, e não vai acontecer nada. Então, os livros são para serem conhecidos, para serem lidos. As lições, as propostas que o livro traz são para serem meditadas, examinadas, compreendidas. E mais do que isso, precisam adentrar a nossa intimidade, o nosso sentimento, para promover aí as mudanças necessárias. E o desafio que a gente enfrenta ainda nesse período de entrada para a regeneração é de reforma íntima, porque se nós não aproveitamos o período da expiação e provas para fazer essa reforma, temos que fazê-la agora, porque senão não teremos espaço para um mundo quando ele entre plenamente na regeneração. Alguém poderá perguntar assim, mas quando vai ser?
Não sabemos, não é? Depende do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós estamos fazendo, mas o que nós sabemos, conforme nos coloca o Espiritismo, é que quando chegam os momentos mesmo das transformações da humanidade como um todo, esses momentos são inexoráveis, ou seja, eles acontecem. E nós estamos agora adentrando o período da regeneração, e aqueles que tiveram a oportunidade, não souberam aproveitar, terão que sair daqui. Inclusive, o prezado que vos fala, se me permitem dizer assim, porque não há exceção. Se nós sabemos e não fazemos, há incoerência. O Espiritismo não é uma doutrina que coaduna com essa ideia de não praticante. Não há espírita não praticante. O espírita, ou ele é espírita, e por ser espírita, ele está na própria definição do codificador, Allan Kardec, está fazendo a sua transformação moral. E está lutando para domar as suas más inclinações. E ainda ele vai colocar na Gênese, na primeira parte, no item 56, que a moral que o Cristo ensina é a do Cristo, porque não há outra melhor, ou seja, nós somos cristãos. Em um outro momento ele vai comentar que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, sem nenhum demérito para nenhuma religião, nem nada disso. O Espiritismo está e propõe, inclusive, que nós espíritas estejamos acima desses desentendimentos transitórios. Então, o Espiritismo é uma proposta universal de envolvimento fraterno, de convivência fraterna com todos os seres humanos, de respeito mútuo, de dedicação ao bem do próximo, não importa a sua crença, a sua condição social, não, a sua grau de intelectualidade, isso tudo não tem uma importância fundamental. O que tem importância fundamental é que nós saibamos, nas oportunidades que a vida nos dá, de nós sermos úteis ao nosso próximo. Então, para que se concretize o Espiritismo, é necessário estudá-lo. Primeiro momento, precisa estudar. E agora nós estamos numa oportunidade interessante. Eu vou contar aqui uma charge que veio, inclusive recebi pelo WhatsApp, não é? Estaria sentado numa mesa o diabo, que a gente sabe, espírita não existe o diabo, né? Mas vamos lá, né? A charge colocava o diabo e São Pedro sentado numa mesa. Não sei se a alusão não seria a Deus, né? Mas vamos colocar São Pedro aqui. Então, diabo e São Pedro sentado numa mesa. E o diabo diz assim para São Pedro: eu fechei as igrejas no mundo todo agora. E aí São Pedro, olhando para ele muito calmamente, tranquilo, diz assim para ele: mas que interessante, eu estou abrindo uma em cada lar agora. E aí nós perguntamos: espírita, nós não abrimos igreja, né? Nós nem temos igreja, mas poxa, a gente tem o evangelho como referência na nossa vida, não temos? Então nós não podemos, se ainda não fizemos, aproveitar esse momento para implantar o evangelho em casa? Olha que oportunidade. E agora já começa a haver flexibilização, já obedecendo certas regras sanitárias e tal, você pode até reunir, se há condições para isso. Mas a maior parte dos centros espíritas, em quase todo mundo, não tem essas condições ainda. Então, vamos aproveitar esse momento, que é um momento que vai passar, para alguns procedimentos. É o que nós sugerimos. Lógico que ninguém está obrigado a aceitar o que nós falamos, porque o Espiritismo é uma doutrina de livre exame. E ainda tem um detalhe que precisa ser colocado nesse momento inicial. O Espiritismo, ele não se impõe. Então ninguém é espírita porque alguém o convenceu ou porque alguém o obrigou. Isso não existe. O espírita é espírita por convicção. Ou então não é espírita, ainda não entendeu a proposta. Porque nós somos espíritas porque não encontramos uma doutrina que nos explicasse as coisas de maneira mais objetiva. Que nos indicasse o caminho de forma mais objetiva. Então, nós ficamos com o Espiritismo porque foi o melhor que nós encontramos até agora. Porque se nós encontrássemos alguma coisa melhor, nós aprendemos isso do próprio Espiritismo. É uma questão de coerência, adotar. Mas o Espiritismo é progressivo. Conforme os avanços da humanidade, ele vai incorporando os conhecimentos que vão chegando.
Na verdade, ele já adiantou muitos deles que a humanidade não tinha condições de entender à época e ainda uma boa parte não tem condição de entender. E nós, mesmos espíritas, às vezes estamos no espiritismo já faz anos, mas ainda não entendemos. Porque às vezes a pessoa ainda não desenvolveu o hábito do estudo. Então vamos lá. O que nós podemos fazer nesses tempos de pandemia? Vamos falar primeiro em termos de centro espírita. Se é possível fazer as atividades obedecendo às recomendações sanitárias, não é? Na obediência da lei, muito bem, fazer aquilo que é possível na casa espírita. Se não é possível, não temos condições, não teremos reuniões presenciais, então. E aí o que a gente faz? Nós publicamos, e no Brasil várias instituições dentro do movimento espírita publicaram documentos orientadores para facilitar a implantação nas casas espíritas de estudos online, estudos virtuais. Como este momento, nós estamos aqui chamam live, não é? Nós estamos num momento de conversa, aguardando, viu, gente? Manifestação e perguntas, por favor, não deixe de colocar a qualquer momento, para a gente poder aproveitar aqui, tá bem? Então, esse momento agora é o momento que a gente está fazendo e propondo, inclusive, um bate-papo com vocês sobre o assunto, tá certo? E pode ser feito isso, lógico, aqui pelo StreamYard que a gente está utilizando, nós temos o Google Meet, nós temos o Skype, nós temos o Zoom, quantos nós temos hoje? Muitos. Desde o tempo do Paul Talk, nós iniciamos um grupo virtual há mais de 15 anos. No tempo do Paul Talk ainda, se alguém de vocês se lembra disso, que tem gente mais nova aí que nem vai saber do que se trata. Então, o Paul Talk, e já naquele tempo nós fomos invadidos por hacker. Foi muito interessante. Nós estávamos fazendo um estudo e o hacker entrou. E ele entrou e começou a se multiplicar um monte. Né? Ele botou uns 20 participantes, de repente. Era só ele colocando, né, fantasminhas dentro da reunião. Quando nós percebemos aquilo, ainda éramos inocentes, não é? Hoje em dia, quando o hacker entra, a gente sai da reunião, elimina a reunião e manda outro link para as pessoas, não é? Tem que ficar prevenido para isso, inclusive. O StreamYard é mais protegido, né, para impedir esse tipo de coisa. Mas, o que acontece? Naquele tempo, quando nós percebemos e pedimos, lógico, a hora que nós percebemos que estavam sendo invadidos, avisamos o grupo, fiquem tranquilos, não é, nesse momento, e pedimos mentalmente auxílio, e sentimos a inspiração do amparo espiritual na hora, e percebemos que ele era um protestante, não neoevangélico, viu, gente? Neoevangélico é outra coisa. Não confunda o protestante com o neoevangélico, são coisas diferentes, tá bem? O neoevangelismo nasceu no Brasil, é a religião de Mamon, do dinheiro, do dízimo, não é? Não tem muito a ver com o protestantismo, não. Então, aí nós, naquela época, percebemos que era uma pessoa protestante, e ele estava entrando, porque era uma reunião espírita, ele tinha aprendido que os espíritas somos do diabo. Então, ele estava fazendo o papel dele, segundo o entendimento dele, né, a serviço do Cristo, que eles pensam que fazem a serviço do Cristo. Então, naquele momento, então, eu comecei a conversar com ele. E disse para ele, meu irmão, eu sei que você está aqui sozinho, não é? Não tem essas outras 20 que você colocou aí, não é? Mas nós lhe convidamos a retirá-los, fique só você conosco. E queria lhe informar e tal. E fui fazendo a conversa, explicando que nós éramos cristãos, que nós não tínhamos intenção de nenhum mal, que nós sabíamos que ele estava nos invadindo porque pensava que nós não éramos o que nós somos. Então, inclusive, o convidávamos para ficar conosco, para estudar conosco. Nós estávamos estudando o Evangelho, inclusive. Que ele ficasse conosco, para trazer a contribuição dele e tal. Num dado momento, ele começou a tirar, né? Foram desaparecendo os fantasminhas. E aí, quando ele ficou sozinho, ele falou numa voz, assim, disfarçada, para ninguém saber quem era, né? Para não ter risco. Ele disse assim, me perdoe, eu pensei que vocês fossem outra gente. E foi embora. Saiu, não é? Muito bem. Então, hoje, quando entra um hacker desse, nós não sabemos, não é, a capacidade que eles têm, porque eles não entram só para impedir a reunião, às vezes, mas também para roubar dados. Então, a gente encerra a reunião, manda o link para quem estava, por isso é bom ter, né, o contato das pessoas, para, então, abrir uma outra sala, digamos assim. Bom, estudo, então, é possível por meios online, tá bem? A gente pode manter as palestras públicas, manter os estudos,
Nós temos as publicações que estão, então, nos sites, dos portais. A FEB também publicou pela área de estudo do Espiritismo. Nós somos um grupo que tem representantes das federações espíritas de todos os estados, junto com a FEB, e nós somos uma equipe de mais de 60 pessoas, chega a 65 pessoas, e elaboramos esse documento coletivamente, num prazo curto de 1 mês. A gente elaborou o documento e foi publicado. É um documento que orienta como aproveitar os materiais, o material que a Casa Espírita pode utilizar. Olha, orientação para a área de estudo do Espiritismo, o conteúdo é o mesmo, não muda o conteúdo. O que muda é a forma como a gente vai trabalhar, a metodologia, que é diferente pela internet, não é isso? Então, o documento é o mesmo. Nós temos, então, saiu recentemente também, Introdução ao Estudo do Espiritismo, estudo da obra básica, que é o estudo das obras de Kardec. Mas pode fazer como está aqui? Pode. É só fazer adaptação, lógico que sim. E aí, gente, se desligar dessa ideia de conteúdo. Vou mostrar mais um que saiu recentemente para a Casa Espírita. Nós estamos ainda falando do estudo na Casa Espírita. Já já a gente vai para o outro tópico, tá bem? Então, olha, o livro O Evangelho Redivivo, livro 1, serão 9 livros que estão sendo elaborados. O 2 já saiu também, em português. Então, nós temos tradução disso aqui para o espanhol, e o segundo está sendo traduzido para o espanhol. Também poderá ser traduzido para o inglês, naturalmente, não é? Então, nós temos vários materiais. Tem o ESD, que passou por uma revisão, levou 3, 4 anos para revisar o ESD, no movimento espírita, as federações dos estados participando no Brasil, para a gente conseguir fazer uma revisão de um material maravilhoso. São 3 tomos, não é? Então, o primeiro deles já saiu, edição revisada, atualizada. E nós vamos publicar o segundo tomo agora no final deste ano, começo do próximo, e o terceiro tomo no final do ano que vem, começo do seguinte. Então, todos os materiais que ajudam. A Casa Espírita pode utilizar esses e outros que existem. Tá? Nós estamos fazendo referência àqueles que a gente utiliza como recomendação do Conselho Federativo Nacional, da FEB, para o movimento espírita brasileiro. Mas tem também a Federação Espírita Americana, não é? E vocês estão nos Estados Unidos, e quem esteja em outro país acompanhando, tem também os órgãos de unificação do movimento nos seus respectivos países, e que tem materiais para oferecer, e nada impede de utilizar os materiais que a gente encontre, não é, nos sites, desde que sejam materiais coerentes com a codificação espírita. Daí a importância do estudo para saber isso. Como é que nós vamos saber se é coerente ou não? Quando a gente conhece a obra de Kardec, a hora que pega o material, começa a examinar, já vê se é coerente ou não. Se não for, descarta, deixa de lado. Não tem problema, não tem que criticar, falar mal, apontar com o dedo, nada disso. Deixa o material de lado e usa o material que está coerente. Há muitos materiais coerentes. Há outros que não estão bem orientados. Então, infelizmente, tem essas coisas. Nem todo mundo é cuidadoso naquilo que faz. É por isso que a gente procura fazer um trabalho coletivo. Quando sai um material desse, não é por uma cabeça, por 2 cabeças. É o coletivo, seguindo a orientação de Kardec, de elaborar materiais que venham pelo conjunto, não é? Que é para oferecer para todos. Então, um livro que a pessoa pode escrever particularmente, é lógico, os autores escrevem os livros particularmente, mas um material de estudo como esse é interessante que seja feito pela coletividade, para ser oferecido para todo mundo. Então, a Casa Espírita pode manter suas atividades. Alguém poderá perguntar assim, mas pode manter também a reunião mediúnica, né, online? Opa, situação, não é? Como é complicado. Os médiuns estão sofrendo nesse período, porque sentem a aproximação dos espíritos. Como é que vai resolver essa situação? Em rápidas palavras, porque isso aqui exige uma palestra específica, né, para tratar sobre a mediunidade em tempos de pandemia. Mas, bem rapidamente, há condições para a prática mediúnica. Quem está num trabalho mediúnico equilibrado, numa casa espírita, sabe disso. E estudou primeiro para fazer a prática. Porque quem vai para a prática mediúnica sem estudo, não segue a orientação de Kardec. Porque Kardec orienta primeiro para o estudo. Está lá no próprio livro dos médiuns. Que é preciso conhecer primeiro, para depois ir para a prática. Porque quem vai para a prática sem conhecer a teoria, não sabe o que vai enfrentar, está sujeito à mistificação, à obsessão, às influências negativas, e às vezes o grupo inteiro entra nesse processo obsessivo.
Então, é preciso certas condições. E a pergunta é possível ter essas condições estando cada um na sua casa? Primeiro, um ambiente protegido. Para ter um ambiente protegido, não pode ter televisão ligada dentro de casa. Oh, meu Deus do céu, como é que a gente vai deixar a televisão, hein? Vai sim. Vai sim, porque um dia ela não vai existir como ela existe hoje. Para ficar transmitindo notícia ruim, falando mal dos outros. Eu sou jornalista e digo com toda sinceridade, nós vamos ter que nos conscientizar para eliminar esse tipo de coisa. As notícias ruins, esses tempos agora com a pandemia, inclusive, é tanta notícia ruim que a gente começa a entrar em estado paranoico. Então, aqui nós limitamos, a gente não vê televisão em casa mais. Tem televisão? Tem duas lá. Minha mulher estava brincando até, dizendo, ó, temos que comprar uma terceira, a gente usa tanto essas duas, tem que comprar uma outra, que você consegue ligar. O nosso filho vê filme na televisão, que a gente já selecionou com ele, para ele, que ele é autista, ele vai lá e bota os filminhos dele para ver na televisão, não é? Com toda sinceridade. A gente não tem ligado a televisão em casa. Ah, mas é porque substitui pelo computador. Bem, eventualmente eu vejo algum filme que eu gosto de ver, eu vejo no meu computador, no meu iPad, mais selecionado. E aí vou para um outro ambiente, tem um ambiente só para ver isso, para ficar lá vendo essas coisas, tá certo? Mas a gente seleciona o tipo da programação. E para ter uma atividade, não é, em casa mediúnica, teria que preencher os requisitos, é a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil. Ah, mas no tempo de Kardec fazia as reuniões em casa. Fazia mesmo. Mas foi evoluindo. O próprio codificador passou por experiência. Eu estou dizendo que não é o assunto, então não vou poder aprofundar, tá bem? Isso aí fica para uma outra oportunidade. O fato é que teria que preencher os requisitos. Sugerimos ler o item 331 do Livro dos Médiuns para ver que Kardec resume ali quais são os requisitos para uma prática mediúnica equilibrada e ver se tem condições de fazer à distância. Nós corremos o risco de, além da pandemia que é provocada pelo coronavírus, não é? Nós temos também uma pandemia obsessiva por praticar a mediunidade sem ter as condições devidas, seguir aquelas orientações que o codificador nos passa com os espíritos superiores. Então, muito cuidado com isso. É uma questão de... Não é que é proibido, por favor. O espiritismo não proíbe nada, gente. Ah, então o Carlos Campetti é contra a reunião mediúnica? Não é contra a reunião mediúnica coisa nenhuma. Quem é contra o quê? Nós somos a favor do bem, mas de fazer o bem com equilíbrio, não é? Atendendo às condições e para que a própria equipe continue equilibrada, sem ter dificuldades que são dificuldades que podem ser evitadas se nós somos atentos. Então, estudo na casa espírita. Pode o grupo continuar se reunindo, inclusive o grupo mediúnico pode continuar se reunindo. Se reúne no mesmo dia, no mesmo horário, se quiser, ou combina um outro horário, não é? Mas pode até fazer no mesmo dia, no mesmo horário. Se reúne, estuda. Estuda sobre a mediunidade, lê algum livro que trata da mediunidade juntos e vão comentando, fazem aquilo que considerarem e fazem radiação mental, oração, como a gente faz no centro espírita, isso sim a gente pode fazer à distância. Orar pelos espíritos necessitados, pelas nossas famílias, pelo nosso lar, pelo centro espírita que está fechado às vezes, ou com reuniões limitadas, e orar, não é, pela humanidade, pelas vítimas do coronavírus. Nossa, olha quanta coisa. Pelos desvalidos que estão nas calçadas, embaixo das pontes, pelos ricos, egoístas, que não vê a necessidade do outro e que não considera que o outro está passando fome. E tudo isso, não é? Orar, vibrar, irradiar, não é? Isso nós podemos fazer. Muito bem. Terminado isso do centro espírita, que não está esgotado o assunto, que é muito mais profundo que isso, o que nós podemos fazer no nosso lar, então? Dentro da nossa casa? O evangelho no lar, lógico. Quem não implantou ainda, olha a oportunidade, hein? Vamos implantar, gente. Consideremos a orientação dos espíritos que nos dizem que um lar que realiza o evangelho toda semana durante meia hora, pelo menos meia hora, tá, gente? Não tem tempo, não. Tem gente que diz, tem que ser no máximo 40 minutos. Depende. E se a família quiser fazer uma hora, não pode? Se os filhos gostam, todos gostam de estar estudando ali, tem que ser meia hora, porque é obrigado? Aí desde quando? Ou 40 minutos? Então, no mínimo meia hora de estudo.
para ter um tempinho de refletir juntos, ler, cada um fazer o seu comentário, relacionar com as coisas da vida, não é? O evangelho, se não sabe fazer ainda, recorre ao centro espírita. Telefona, se não está podendo ir, pede ajuda. Vai ter gente no centro que vai ajudar a implantar o evangelho em casa mesmo à distância, que é possível fazer isso. Então, implanta o evangelho em casa, isso é ótimo. Num período mais ou menos de 10 anos, fazendo toda semana com regularidade, nós teremos um ambiente protegido. O nosso lar estará protegido pela espiritualidade superior. Se nós formos, não é, e fizermos o que temos que fazer. Tudo bem? Porque se a gente faz o evangelho no lar uma vez por semana, durante 40 minutos, 1 hora, e o resto da semana a televisão fica ligada desde a hora que acorda, e às vezes até quando vai dormir, porque tem gente que não desliga nem para dormir. Então, poxa, como é que os espíritos vão proteger um ambiente desse? Sem a nossa cooperação. Se a gente faz o evangelho no lar, uma vez por semana, mas briga a semana inteira com o marido, com a mulher, com o casal com os filhos, ou com os agregados, aquela brigaiada dentro de casa, ninguém se entende, como é que os espíritos vão proteger um lar desse? O evangelho existe para ir promovendo essa mudança, essas transformações, a implantação da paz dentro do lar. Mas para que aconteça a paz dentro do lar, tem que ter a paz dentro do coração. Então vamos lá, evangelho no lar uma vez por semana. É suficiente? Bom, poderia ser. No entanto, a nossa experiência tem nos indicado que a gente pode estudar todos os dias em casa o Espiritismo. Alguém já estará pensando, isso aí é fanático. Não tem fanatismo, não. Não cabe fanatismo dentro do Espiritismo. A gente faz as coisas no Espiritismo por consciência, está bem? Então, nos foi muito difícil compreender isso. Nós não aceitávamos essa ideia de jeito nenhum. Eu fui um que não aceitei. Quando a minha mulher deu essa sugestão, inspirada por um espírito, eu fui contra. Como é que vai estudar todo dia em casa? Não tinha nem como. Não tinha como estudar todo dia em casa. Mas foram as experiências da vida, que eu não vou contar aqui, que não dá tempo agora, foram evidenciando para a gente que era necessário fazer o estudo em casa todo dia. Levou 6 meses para nossa ficha cair. E aí nós começamos. Nós estávamos num ambiente muito tumultuado, já fazíamos o evangelho desde antes do casamento. E nós já tínhamos a nossa filha, nós estávamos casados há praticamente 20 anos. Já tínhamos os nossos 2 filhos. E então o nosso lar, fazendo o evangelho toda semana, em princípio estava protegido. Nós mudamos de lugar e encontramos um ambiente desprotegido. Ah, mas o ambiente é diferente do lar, né? Lógico, então. A casa não é o lar é a composição da harmonia, da família. E o lar vai conosco e vai protegido para onde ele vai. Mas nós podemos encontrar um ambiente desprotegido, como a gente muda muito, encontramos um ambiente desprotegido. E aí continuávamos fazendo o evangelho em casa, e eu trabalhava no movimento espírita, não é? Já na cidade, já fui nos integrando na única instituição que tinha, já começamos a trabalhar para a criação de uma nova instituição, fazíamos trabalhos pela internet, muito bem, tá bom. Mas o ambiente continuava tumultuado. E aí o espírito sugeriu a ela leitura diária do espiritismo. A filha estava rebelde na época, era adolescente e tinha mudado, ia deixar todos os amigos. Imagina um adolescente deixando os amigos todos. Ela não queria leitura também no começo. Mas começamos finalmente a fazer leitura. E aí eu perguntei ao espírito familiar, que era o avô da Vera, quanto tempo levaria para a limpeza do ambiente. Ele disse 1 ano se não pisarem na bola. O que é não pisar na bola? Tem que não deixar entrar vibração negativa dentro da casa. E não tem que provocar vibração negativa dentro da casa. Mas como nós somos seres humanos, levou 1 ano e 3 meses para a limpeza. Que a gente pisou na bola de vez em quando. Nós somos seres normais, como todo mundo. Então não temos nenhum privilégio por estudar o espiritismo em casa todo dia. Então não é privilégio isso. E nem a família é perfeita por causa disso. As lutas continuam. Lógico que sim. Mas, coerentemente, a espiritualidade vai nos ajudando. 1 ano e 3 meses, a filha já tinha integrado, estava estudando, conseguiu mudar o ambiente do próprio quarto, que era tudo blackout, era aquela coisa toda,
não é? Não usava a cor única que ela vestia era preto, né? Já tinha mudado isso também. Essa coisa toda que é de influência espiritual negativa, lógico, não é? A pessoa só vestir preto é alguma coisa estranha. Pode ser do gosto da pessoa, a gente respeita. Mas ali, no caso da nossa filha, era visível que havia uma influência negativa. Então, já tinha mudado isso e tal, e aí nós continuamos estudando até hoje. O nosso filho é autista, ele vive conosco, tem 32 anos, ele não dorme sem nós fazermos a nossa leiturinha com ele, os pequenos comentários, ele faz a prece de início, e a gente faz uma prece final para ele poder ir dormir, todos os dias. E além disso, a Vera e eu continuamos estudando juntos os dois. Estamos relendo agora a obra de André Luiz. Eu não posso falar para vocês de coisas que a gente não faz, não é? Então, é preciso estar muito atentos, porque há períodos em que a gente, em função de mudanças, em função de coisas que acontecem na família, a gente pode descuidar por excesso de trabalho, às vezes vai dormir cansado, que não deve acontecer, que não é bom. A gente deve dormir depois de fazer uma boa leitura, uma boa prece, e aí dormir para estar com os bons espíritos, né? Tanto quanto seja possível. Então, nós lemos antes de dormir, estamos relendo André Luiz, e vamos depois reler a Manuel Flamengo de Miranda, e assim vai. Muito bem. Estudo na família. Colocamos já. Vê lá, não apareceu perguntas ainda, não vi pergunta nenhuma, nem comentário. Estamos atentos a isso, por favor. Se alguém tem alguma dúvida, coloque aí no chat, né, para a gente poder examinar, tá bem? Bom, então, nós vimos já o estudo na casa espírita, foi tudo muito breve, não é? O estudo no lar, agora nós estamos, que seria o Evangelho no lar, e de preferência um estudo diário. Quanto tempo dura esse estudo diário em casa? Nós não estávamos preocupados muito com o tempo, não. A gente combinou o seguinte, cada um lê 2 páginas de um livro. Como no começo era só minha mulher e eu que líamos, então nós líamos 4 páginas. A filha não aceitava ler no começo. Aí depois ela passou a ler também. Então nós líamos 6 páginas por dia, 3 folhas. Bom, nós aumentamos isso, não é? Para ler não só 2 folhas cada um, mas 3 folhas cada um. Fomos aumentando. Hoje, a Vera e eu lemos um capítulo cada um dos livrinhos do André Luiz, porque eles são mais ou menos curtos. Então, nós estamos lendo um capítulo cada um, antes de dormir. Dá mais ou menos umas 10 páginas, por aí, não é? A média de 8 a 12 páginas é por dia. É pouquinho, não é? Pouquinho. Se lê isso em, de repente, 15, 20 minutos, meia hora, a gente lê, porque às vezes tem comentário, a gente conversa e tal, não é? Então, meia hora de estudo com a família, mais o Evangelho no lar. Muito bem. Uma vez por semana, porque não se interrompe. Esse estudo diário não substitui o Evangelho. Tem que ter o dia do Evangelho, para a gente, não é? Manter essa vibração, a comparação da nossa vida com aquilo que a gente está estudando e tudo mais. Muito bem. Então, agora vamos para o outro aspecto, que é um outro desafio para o espírita. E aproveitando o período da pandemia, estabelecer um estudo diário, pessoal. Eu me lembro aqui de um autor americano, historiador, filósofo, Will Durant. Escreveu várias obras. Numa das obras, ele faz uma seleção de 400 textos. Às vezes ele cita um livro inteiro, às vezes só capítulos do livro. Ou às vezes um texto que ele coloca lá. E ele faz o seguinte comentário. A pessoa que leia esses textos que eu estou indicando, 1 hora por dia, 7 dias na semana, em 4 anos se torna um filósofo autodidata. Eu queria perguntar para vocês. Já tem uma perguntinha, a gente já vai atender já já. Vou perguntar para vocês irem refletindo. No Espiritismo nós temos textos selecionados? Já temos ou não? Vão pensando enquanto a gente vê aqui. Tem uma pergunta. Como as famílias podem aproveitar essa pandemia para reconciliar-se? Olha aí, tudo que nós estamos colocando é justamente para isso, não é? E é muito boa a pergunta, excelente, porque, gente, olha lá, esse negócio de conviver o dia inteiro não é mole não, né? A gente tem que ser honesto. Não é fácil, né? Porque anteriormente, né, e o casal hoje em dia trabalha fora, muito cuidado com isso também, né, gente? Quem é que educa os filhos? A educação dos filhos está terceirizada? Será que é isso mesmo que a gente quer?
Bom, tem que examinar o que a gente deseja, não é? Inclusive como resultado da educação que os filhos estão recebendo, tá bem? Porque o resultado virá. Então, nós temos visto casais que estão conciliando as coisas, entendendo a proposta que está no capítulo 20 de Nosso Lar. O que é o lar? O equilíbrio entre o sentimento feminino e o masculino, formando o ângulo reto. O lar está no ângulo reto do equilíbrio entre esses dois sentimentos. A família que entende isso, ela já começa a cuidar, não é, desse assunto. Então, não trabalham o período inteiro, se revezam para estar com os filhos, quando aparecem os filhos, não é? Já fazem uma adaptação mais longa para receber os filhos, para superar as dificuldades que vão aparecendo. Então, hoje, com a pandemia, muita gente não podia sair de casa. Os dois têm que trabalhar em casa, às vezes não tem nem ambiente. Os dois precisam trabalhar em casa e o ambiente é o mesmo. Outro dia nós tivemos uma situação, né, a gente ouvindo, a companheira estava no estudo conosco e o marido estava numa reunião de trabalho. Então ele falava lá, interferia com ela aqui, ela falava que interferia com ele lá, porque estavam os dois no mesmo ambiente. Então nós temos essas lutas também que enfrentar, não é? Às vezes não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E os filhos estão na escola. Tem um amigo que diz, olha, um fica num quarto, outro fica no outro quarto, e aí a minha mulher na sala e eu tô aqui na varanda. Eu tô na varanda, não é porque eu vou fazer o quê? E ainda bem que tem a varanda, né? Porque tem gente que não tem varanda também. Então, a situação ficou complicada. E aí aumentou o número de separações, as estatísticas indicam isso, e de violência doméstica. Então, é oportunidade de reconciliação, gente. O que a gente pode sugerir, não é? Senta a família junto. Senta, coloca os filhos e o casal, não importa que sejam pequenininhos os filhos. E vamos colocar o assunto. Nós estamos num momento de pandemia. E porque nós estamos tendo que ficar dentro de casa, nós estamos tendo muita briga. Como é que a gente faz para eliminar essas brigas aqui? E ouve cada um falar. Vai ouvir primeiro alguém dizendo, mas não é possível não vai ter jeito não. Tem jeito sim, sempre tem jeito. E quando a gente quer, a gente consegue encontrar o caminho. Com a luz do Espiritismo, já que nós somos espíritos, ou quem está ouvindo é simpatizante, aprenda que o Espiritismo tem encaminhamento para todas essas problemáticas da relação humana. Bem? Então, seguindo a orientação espírita, sentemos. Vamos sentar, mas antes de iniciar a conversa, façamos uma oração, abramos o Evangelho, peçamos auxílio aos bons espíritos e abre e lê. Vai vir a orientação normalmente que a gente está precisando. Normalmente acontece isso. E se não é porque a gente não se concentrou direito, abriu, sem estar bem concentrado, aí caiu qualquer coisa. Porque os espíritos também não podem fazer milagre. Eu estou pensando, não sei no que, não é? Que eu estou pensando e vou abrir o Evangelho e quero que os espíritos me ajudem a encontrar uma lição boa. Vamos encontrar como? Então, uma boa concentração, uma boa oração, e aí abrir, não é, o Evangelho, ler com a família, examina a lição primeiro e prepara um tempo, viu? Porque essa conversa pode ser meio longa. E aí colocar, como é que a gente faz para eliminar os problemas em casa? A primeira coisa que provavelmente vai aparecer é a divisão de tarefa, se ainda não faz. Mas às vezes está brigando por causa da divisão de tarefa. Aí eu vou recomendar a vocês também pensar nesse assunto. Veja lá, a gente aprendeu na prática, tá bom? Quando a gente está em casa e tal, não é? A gente, no dia a dia, também não está podendo vir secretária, quem tem secretária para ajudar, às vezes não tem, então tem que dividir tarefa mesmo. E se a secretária não está podendo vir, porque pode trazer o coronavírus para dentro de casa, então a gente tem que dividir as tarefas, né? Inclui os filhos nisso. Responsabilidade se aprende desde pequenininho. Isso não é trabalho escravo, não. Isso é cooperação no lar para aprender a ser cooperativo depois na vida. Então, a gente, né, não vai dar trabalho que eles não consigam fazer, que é o filho que não pode, terminou de comer, pegar o prato e levar para a pia. Ou para mais perto da máquina de lavar louça. Ou que não pode botar o prato na máquina de lavar louça. É que ele não sabe, ele põe sujo, ensina ele a passar uma água primeiro, ué. E tem gente que dá uma passada de água antes, né, para tirar aquele grosso, para botar na máquina. Ensina, poxa, não é? É mais fácil fazer do que ensinar, né? A gente se acomoda, vai fazendo. E quando é que vai aprender? E como é que vai ensinar para os filhos depois? E os filhos vão ter filhos, que vão ter outros filhos. E entre esses já poderemos estar nós outra vez, não é? E aí eles vão ensinar o que para nós, se nós não ensinamos para ter a cadeia? Mas nós vamos estar no mundo de regeneração, vai estar muito melhor, não vai? Por milagre, né? Ou por esforço da gente?
Vai estar melhor se nós nos esforçarmos, porque se a gente não tiver condição de ficar no planeta, vai ter que ir para outro. O planeta do desleixo, onde a gente não tem responsabilidade, não ensina os outros a ter responsabilidade, então a gente vai estar nessa, porque está sintonizado com isso, vai para lá. E Deus não castiga, não. Não é castigo, não. A gente vai no grupo com o qual a gente sintoniza. É nesse grupo que nós vamos estar. Então, a responsabilidade, não é? Da família. Senta junto, faz o estudo, divide tarefas em casa, e aí vai acontecer assim. O dia de cada um lavar a louça, por exemplo, se não tem máquina, ou de pôr na máquina, que seja. Só estou dando um exemplo, tá, gente? Aí não é o meu dia de lavar a louça, nem botar na máquina. Eu tenho outras tarefas naquele dia. Só que aí é a tarefa da minha mulher, por exemplo. E ela não lavou ainda. Tá lá a louça, já tá chegando a hora do jantar, não é? Ou do lanche da noite, e a louça tá lá ainda. Eu olho que ela tá soberbada com isso, cuidando disso, cuidando do filho aqui, ajudando, não sei lá. Ela tá fazendo uma leiturinha, ela tem um momento também para ela fazer uma leitura, o estudo dela, poxa. Não é? Mas ela não lavou a louça. E eu tô com tempo agora, aquilo tá me incomodando, eu vou lá e lavo a louça. Tudo bem? Sem falar nada. Aí provavelmente ela vai chegar e ver que eu estou lavando a louça. Ô, querido, mas essa é tarefa minha hoje. Ah, querida, desculpa. É que eu vi aqui, vi que você estava tão ocupada com outras coisas, aí eu tô te dando uma ajudinha. Você quer continuar lavando? Eu vou secando para a gente ir guardando e tal. Ou eu estou botando na máquina, ela chegou bem na hora, eu digo, eu vou passando a água aqui, você vai pondo. Ou qualquer coisa assim. Aproveita para já ir batendo um papinho juntos. Não é tão gostoso, gente. Cá para nós, sinceramente. Não é? Então, a gente vai. Aí, o que acontece? Os filhos vão vendo essa cooperação e vão aprendendo com isso. Agora, a responsabilidade é do filho. O pai não pode fazer por ele, gente. Oh, meu Deus. Pode até fazer junto, mas o filho se encosta. Se o pai e a mãe vão fazendo, eles vão se encostando, eles têm que aprender também. Então, os filhos têm que obedecer aquilo que ficou combinado no ciclo. E os pais também deveriam obedecer, mas que não briguem quando o outro não estiver obedecendo. Vai e faz. Era para ter varrido o chão, não é? Era a minha vez de varrer. E eu tô com, sei lá, não sei o que, até esqueci de varrer o chão. Aí ela me pergunta, querido, você vai poder varrer o chão? Aí eu digo, ô, querida, agora eu tô tão ocupado aqui, mas logo eu vou varrer. E ela tá com tempo, ela vai lá e varre, a hora que eu vejo tá varrido o chão. Qual o problema? Mas aí eu vou ficar atento, porque eu não quero sobrecarregá-la. Olha aqui, gente, a regra é essa, se combina com a família. Faça o outro que você gostaria que o outro fizesse para você. Bota isso escrito no espelho, na parede, em cima da mesa. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. É a regra de ouro. Dizem que foi feita uma experiência com algumas famílias, eu não sei. Falaram isso, eu tentei procurar, não acabei encontrando isso ainda não. Se alguém encontrar, por favor, informa pra gente. Diz que fizeram a experiência. Umas famílias, independente de religião, iriam adotar essa regra na educação dos filhos e na convivência familiar. Faça o outro que você gostaria que fosse feito para você. Diz que os filhos todos foram crescendo, foram anos de experiência. Os filhos foram crescendo responsáveis, cidadãos atuantes, integrados, cooperativos. Então, a regra é essa, tá bem, gente? Então, como estudar, não é? Como estudar, como reconciliar dentro da família. Aqui tem como as famílias podem aproveitar essa pandemia para reconciliar-se, tá bem? Bom, Carlos, a pergunta, a leitura pode ser feita de forma aleatória ou seguida? Muito bem. O estudo do Evangelho no lar, se a gente ainda não estudou em conjunto, é ideal começar da introdução. Até o Evangelho no lar, tá bem? Nada impede de, eventualmente, numa situação de necessidade, abrir. Agora há pouco nós falamos. Reúne a família, ora e abre. Pedindo auxílio primeiro, para abrir na lição certa. Muito bem, que a gente tem necessidade dela. Agora, o estudo que é continuado, se não fizermos ainda o estudo do Evangelho em casa, no lar, vamos começar da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ir até o final. Depois, então, a gente até pode abrir. Se a família não quiser repetir outra vez, no Evangelho no Lar, pode abrir. Ah, mas pode agregar outro livro no Evangelho no Lar? Pode agregar a série da Fonte Viva, do Emmanuel, aqueles 4 livrinhos, ou o Evangelho por Emmanuel, maravilhoso, hoje 7 volumes. Maravilhoso. Que foi
é compilado por Saulo Silva e a equipe dele, publicado pela FEB. Então, temos livrinhos que podem ser agregados. Uma leitura inicial de uma página dessas, a prece, depois o estudo do Evangelho, e aí a prece final. Pode botar água para fluidificar? Pode, sim. Em cima da mesa do Evangelho lá, bota a garrafinha de cada um, ou pode botar uma jarra para todo mundo tomar, com seus respectivos copinhos, sem problema nenhum. Muito bem. Então, a leitura pode ser feita do Evangelho, se não fez ainda, desde o começo. Depois, aleatório, abertura aleatória. Os livrinhos do Emmanuel, como é uma sequência maravilhosa, começa com Caminho, Verdade e Vida, olha, tá aqui. Então, essa aqui é uma edição pequenininha, não é? Tem 180 lições, gente, cada livro desse. Menos o último, que é Ceifa de Luz, que houve um problema, e então acabou ficando menos lições lá. Então, o Ceifa de Luz está incluído nessa série também. Então, a gente pode ler uma por dia no Evangelho, e começa do início. E tem gente que é meio esquizofrênico como eu, bota a data. Então, começamos o Evangelho no Lar hoje, e nós vamos ler justamente a interpretação dos textos sagrados para compreender o que significa isso. Não é a lição 1, não, vamos ler isso primeiro. Então, bota a data aqui em cima. No primeiro Evangelho, no segundo dia, então, que a gente vai adotar isso, do Evangelho no Lar, a gente lê a lição 1, o tempo. Bota a datinha lá em cima. E vai, não é, usando. Terminou esse aqui, vai para o segundo livro. Então, vai lendo na sequência. E pode examinar a lição junto com a família também, além do Evangelho, que a gente vai ler também. Mas o estudo na família é bom ser sequenciado sempre, gente. Nesse período que nós fizemos referência aqui para vocês, da nossa família, foram vários anos de estudo com a nossa filha junto conosco. Nós lemos a obra de Kardec, né, o Pentateuco kardeciano, nós lemos os romances de Emmanuel, a obra de André Luiz, aquela série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, discografia do Divaldo, não é? Aqueles também romanceados, aquelas histórias muito interessantes. A gente leu tudo aquilo. Memórias do Padre Germano 4 vezes. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 2 vezes. Nesse estudo com a família, diário. E assim seguimos. Agora estamos relendo André Luiz. Poderíamos seguir com alguma coisa que a gente não leu ainda? Sim, nós vamos avançar depois para outros, mas de vez em quando a gente recupera, porque a gente vai esquecendo com o tempo, sabe, gente? Daquilo que a gente leu. Então a gente lê de novo algumas coisas, não é? Então, é importante ler na sequência, tá? No estudo diário. E o estudo individual também. Um tempo, meia hora, 1 hora por dia, lendo sozinho. Isso é também sequencial, com anotações, sem pressa de ler muito. Ler e entender, e só passar adiante quando for fazer suas anotações e tal, comparações. Isso é muito importante no estudo diário, em casa, cada um por si, não é? E aqui tem uma pergunta. Marido judeu e mulher espírita, como conciliar? Com muito respeito. E nós podemos estudar juntos, mesmo sendo assim, se os dois concordarem. Se não concordarem, não tem problema. Então, cada um faz os seus estudos à parte. Mas, se os dois concordarem, inclusive a família aprendeu o respeito pela religião do outro. Não é? E os filhos têm uma grande vantagem aqui. Vai aprender a religião judaica e vai aprender o espiritismo. Ah, mas eles vão ser espíritas, os judeus? Olha, gente, eles precisam ser boas pessoas, bons cidadãos, espíritos que saibam aproveitar a reencarnação. É isso que eles precisam ser. Eles vão ser espírito judeu, maometano, protestante, católico. O que importa isso? Sinceramente, isso é rótulo. O que importa é a essência. E na essência, os conceitos das religiões, na essência, são os mesmos. Nós aqui fazemos essas coisas, não é? Que fugimos da origem e criamos essas coisas todas, essas hierarquias, esses paramentos, esses dogmas, essa coiseira toda, que isso é coisa nossa. Isso não é coisa de Deus, é necessidade nossa. Então, se for possível estudar, olha que interessante, a mulher ou o marido, não importa qual dos dois, é judeu. Então é uma oportunidade de ensinar ao outro como é o judaísmo. E a mulher ou marido espírita. Então, conversar com o outro sobre como é o espiritismo, sem desejo de imposição. De forma nenhuma. E os filhos aprendendo juntos o que são as duas propostas de entendimento da lei divina, que nisso se resume.
de fato, não é? De como vivenciar a lei divina. Ah, mas é inconciliável porque eu não concordo com ele, eu não concordo com ela. Não concorda por quê? E precisa concordar? Não sabe respeitar, não? Precisa aprender a respeitar, não é? Ah, mas ele vai dizer que está errado isso no Espiritismo porque não existe reencarnação. Opa! Respeito, ele pode não aceitar, ou ela pode não aceitar, não tem problema nenhum. Mas a gente continua examinando isso como um conceito a ser estudado. E os filhos vão compreender qual é a proposta espírita. Não precisa aceitar, não. Mas a proposta espírita é essa. E aí o judeu vai perceber que se ele tivesse estudado a Cabala, que é judaica, ele iria saber que tem a reencarnação no judaísmo. Poxa vida! E tem, não é? Tem em todas as religiões antigas. Tem ensino, até no catolicismo. Não, no catolicismo não. Atenção, porque quando ele surgiu, mas aí tinha sim na origem, gente. Era a doutrina de Orígenes, da reencarnação. Os primeiros pais da igreja aceitavam a reencarnação. Se afastou a igreja da proposta depois. Percebeu? Como de fato não tem o que separar, que na verdade, conforme a gente estuda, nós vamos encontrar os pontos que vão nos reconciliar e nos unir ainda mais, se a gente for tranquilo dentro do estudo. Maravilhoso, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui a Caroline pôs, eu acho que devemos sempre tentar adquirir habilidades, independente da situação. É isso aí. E aí aqui a Caroline de novo, Libório. Eu utilizei Jesus no lar e rendeu 50 evangelhos. Olha que maravilha. Um capítulo por evangelho. Ou seja, quase um ano. Olha, é maravilhoso isso, né, gente? Tudo bem? Porque um ano tem 52 semanas, não é? Deu quase um ano, olha. Então, muito bom os exemplos. Nós estamos chegando quase no final, tem 5 minutos. Nós queremos aproveitar esse tempo para dizer, olha, gente, muito bom ânimo. A doutrina espírita é uma doutrina de alegria. É uma doutrina que nos propõe, apesar de lá no Evangelho dizer que a felicidade não é ainda deste mundo, mas ela nos indica o caminho de ser felizes aqui, gente. É impressionante. Lógico que tem dores, sofrimentos alheios. Se a gente olha as dores do mundo, isso vai nos condoer. Mas a alegria de servir, de ajudar a minimizar isso, de cooperar com a família, com os vizinhos, com os parentes que estão distantes, e identificar uma necessidade, vamos procurar auxiliar da melhor forma que a gente puder. Nós não somos palmatória do mundo, nem salvadores do mundo, não. Nós não somos, nós somos ainda pequenos, mas na nossa simplicidade, na nossa pequenez, nós podemos fazer o bem. Que seja aquele grãozinho, não importa. Mas vamos nos sentir felizes por essa possibilidade de poder fazer esse pouco de bem que a gente já tem condição de fazer. E vamos fazer isso. Nos enganaremos? Lógico que sim. Eu dizer que eu não vou me equivocar hoje seria orgulho da minha parte. Então, estudar o Espiritismo nos leva a essa convicção de que nós estamos em caminho de progresso, gente, de evolução. E nós somos responsáveis por isso. Ninguém pode fazer a nossa evolução por nós. E nós vamos fazer essa evolução agora ou depois. Porque nós temos a vontade. Olha o que coloca Leon Denis no Problema do Ser, Destino da Dor. A vontade é uma potência da alma. Uma das mais, se não a mais importante das potências da alma. Se eu quero, então eu já estou em caminho de realização. Porque querer, segundo o ditado, é poder. Então nós queremos ser espíritos melhores. Essa é a proposta do Espiritismo. Vamos começar isso, se a gente não começou ainda, ou dar continuidade àquilo que a gente já começou. E nos fazermos cada vez melhores para a nossa própria felicidade e para a felicidade daqueles que estão no nosso entorno, seguindo aquilo que Gandhi colocou, que provavelmente foi repetido por outros, ou já falado por outros antes. Quando uma alma se ilumina, muitas almas se iluminam com ela também. Que Jesus nos ampare e nos ajude sempre. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês, e que Jesus esteja conosco em nossos lares, com aqueles que nós amamos e com toda a humanidade. Muito obrigado.